Olá pessoal do canal, hoje o vídeo vai ser bem diferente. Na verdade a gravação ela foi uma grande surpresa, porque nós recebemos o Rafael aqui. O Rafael teve uma experiência lá em Manitoba como estudante internacional e tomou uma decisão, uma grande decisão de mudar tudo e vir para Toronto, e eu achei muito válido. Ele veio aqui para conversar sobre cursos e sobre isso tudo, e acabou que com a experiência dele eu achei muito válido a gente colocar isso num vídeo. Então é por isso que eu estou desse jeito nessa gravação. Então a gente vai aproveitar que o Rafael está aqui para bater um papo com ele. Falando um pouquinho de mim, meu nome é Rafael, né? Tenho 22 anos, sou formado em marketing, né? E há mais de um ano atrás, um ano e meio atrás, eu comecei a procurar sobre intercâmbio, né? E nunca tinha passado na minha cabeça ir para Manitoba, né? Acho que na verdade nem conhecia sobre o que era Manitoba, né? E acabou que eu já estava com planos para ir para Vancouver, né? Já tinha escolhido ensino, né? Escola para estudar lá o curso, já tinha decidido tudo. E acabou que tive um problema na minha família lá em casa e eu acabei tendo que abrir mão desse curso lá em Vancouver. E comecei a procurar outras opções mais baratas, né? Que veio para mim então Brandon, Manitoba, né? A Brandon University, que é a faculdade mais barata que eu já achei no mundo. Acho que é mais difícil. Mesmo no Brasil, é mais barato lá do que no Brasil, né? Quanto que era o... Então, eu paguei no semestre $2.300 para fazer o mínimo de matérias possíveis deles. Para um estudante internacional. Para um estudante internacional. Para continuar full time, né? Exatamente, porque se você comparar, é impossível você achar algum lugar mais barato que isso, ainda mais se tratando de uma universidade que não é só um college, é universidade, então se trata de um bachelor, né? Eu fiz, a minha opção foi em business, né? Quantas cadeiras tu fazia? Eu fiz 3. Três cadeiras. Isso, lá, pra você ter uma ideia, a diferença, acho que se eu não me engano, aqui em Toronto você não consegue menos que 4, lá eram 3, né? Eu tive a oportunidade de continuar como full time dessa forma, podendo trabalhar 20 horas semanais durante as aulas e nas férias 40 horas. Isso você pensa, quando você está, né? No meu caso, eu vim para trabalhar para pagar minha faculdade, né? Então eu pensei, é muito melhor para mim que eu vou poder estar trabalhando e estudando, não vou optar ou trabalhar ou só estudar, eu pude fazer os dois. Isso quando que foi? Você chegou quando? Então, eu cheguei aqui no Canadá em dezembro, né, para começar as aulas em janeiro. Isso agora de 2016. Exatamente, agora de 2016 para 2017, cheguei dia 17 de dezembro, né? Aí quando eu tava conversando com minha mãe, decidindo o que eu ia fazer, a gente foi colocar na caneta, né, no papel, no lápis, quais eram tipo, os pontos positivos e negativos de Brandon, né? Aí a gente foi ver a questão da escola. Eu paguei $2.300 pelo semestre, incluso seguro-saúde, né, que eu não tive que preocupar, que era uma coisa que estava me deixando muito preocupado com o visto quando eu estava olhando para Vancouver, tinha que pagar separado. Lá já estava incluso seguro-saúde, seguro remédios, né? Estava incluso também transporte público, eu não tinha que pagar transporte. Essas várias deduções que a gente não considera quando a gente pensa, vou para lá, quanto você vai pagar, é só o curso? Você pensar, vai ser tranquilo, 6 mil, 7 mil, 8 mil. Mas na hora que você vai colocar na ponta do lápis, aumenta muito mais, você não está esperando isso. São coisas que a gente acaba esquecendo de lembrar, que na hora que você vai ver, realmente influencia bastante, né? Ou seja, na verdade, pelo curso mesmo, tu pagou menos. Sim, eu paguei muito barato. Se eu não me engano, as matérias lá são $800 para alunos internacional. O que deu a mais ali foi de taxas, e seguros, e, né? Uau. Ficou faltando só moradia mesmo para você resolver, o resto estava tudo coberto. Tudo coberto, né? Então, ou seja, é perfeito, isso, né? É perfeito, achei é muito bom. o sonho. A mina de ouro. Aí você vai, né? Eu já ia falar inglês, minha bicha. Mas aí você coloca mais, você pensa mais, além, né? Manitoba é a província, um dos lugares mais fáceis de você imigrar, né? É muito menos concorrido. Que é o que faz todo mundo falar, exatamente. quero ir para Manitoba. Todo mundo tem essa opção por isso, né? Quem tem o plano de vir imigrar realmente é muito válido. E era um dos meus primeiros planos, né? Vir pra cá para imigrar, porque eu não tinha ideia do que eu queria fazer, né? Eu pensei, gente, todos os pontos favoráveis. Aí a gente foi ver os pontos negativos, né? Eu tenho um amigo lá ainda que mora lá, que é o Renato. Aí ele falou assim, olha, aqui é uma cidade pequena, são quase 50 mil habitantes, né? O inverno aqui é muito rigoroso, muito rigoroso. Mas ele falou, Rafael, você está preparado para vir aqui para aguentar menos 40 graus? Eu pensei, tranquilo. Tipo assim,
assim, só, né, menos 40 Põe graus. a roupa certa e tá Porque tudo todo bem. mundo fala, né, aquele negócio que menos 40 é menos 10 e menos 30 é a mesma coisa. Mentira, tá, gente? Não existe isso. Menos 30 graus é muito frio. 20 graus de diferença, 30 graus 30 de graus de diferença, diferença faz é muita muita coisa. diferença. E a quantidade de neve. Sabe? né? E a quantidade de neve, ele falou, Rafael, você tá preparado? Porque aqui neva muito mais que as outras grandes cidades do Canadá. Eu pensei, gente, se tem gente morando lá, é porque é tranquilo. Dá pra sobreviver. Dá pra viver, dá pra sobreviver. Acho que a questão não é nem sobreviver, você consegue viver. Né? Mas isso tudo era antes de eu chegar lá. Como funcionou lá? Eu aluguei um quarto na casa de uma canadense, então morei lá como se fosse um homestay, mas não foi nesse sistema de homestay, eu apenas aluguei um quarto na casa dela. Né? E lá eu paguei $450 num quarto, muito bom. Meu quarto, a casa onde eu morei foi muito bom lá, era muito bom. Eu tinha acesso à cozinha deles, né? Tinha o meu quarto, o meu próprio banheiro que eu dividia com o outro morador da casa que também alugava, né? E a única coisa que eu tinha que comprar era comida e material de higiene, por exemplo, né? Coisas que eu deveria usar em casa. O restante estava tudo incluso, all utilities, tinha tudo incluso, era furnished, então não tive que comprar nada para o quarto. Então foi tranquilo, foi ótimo. Mudei para lá no comecinho de janeiro, passei lá os meus 4 meses que eu fiquei restantes. E o custo de vida lá era, eu não diria que era muito mais barato que Toronto, tá? Questão de preços de comida. Lá você tem acesso, essa é a parte boa. Você tem acesso a tudo. Você tem Walmart, você tem Shoppers, você tem Five Guys, Cinema. Keg, cinema, shop. Você tem, teoricamente, tudo que você precisa numa grande cidade, você tem lá. Você tem acesso, né? Lojas para comprar as Lojas pra você comprar roupa, tudo que você precisa você tem lá, né? Mas não é a mesma quantidade de opções que você tem em Toronto, por exemplo, né? E Então você tinha o curso, um bacharelado, por um Exatamente. custo que você nunca mais vai encontrar em lugar nenhum, talvez no na mundo. vida, Uma universidade. numa universidade, Uma universidade, Né, que numa tem província uma com potencial de imigração, de chances de imigração altíssimo, Sim. facilitaria um pouco as coisas, talvez. Uhum. O custo de vida não era uma coisa absurda, mas tinha tudo para te atrair. Exatamente. Tem todos os pontos positivos que você pensa, quando na hora que você pensa, vou fazer um intercâmbio, Brandon ou Manitoba em si tem, que é a província. Mas aí tem a parte dos lados negativos, que acho que são as que realmente contam Ninguém para a sua experiência de intercâmbio, que eu acho que é isso que é o legal. Acho que as pessoas que vêm para o Canadá, cada um tem o seu objetivo, mas a maioria do objetivo é a experiência. Né? E um foi perfil, aí. né? E De tem um pessoa, uma perfil. personalidade. Exatamente. Então aí, juntando esses pontos positivos, eu comecei a colocar também os pontos negativos que eu tinha antes de vir para o Canadá. Conversei com meu amigo e falei, olha, é uma cidade muito pequena, né? Aqui é mais para quem está querendo se aposentar, ou querer criar uma família, né? Um estágio diferente da vida. Eu tenho 22 anos, acabei de formar na faculdade, eu gosto muito de festa, sempre fui apaixonado com festa, sair à noite, tá? Rodeado com os amigos, sair para tomar uma cerveja, ou sei lá, sair para comer alguma coisa diferente, ou visitar um parque. Eu gosto disso, natureza e tal. E foi até por isso que eu procurei o Canadá em primeira instância, né? Aí ele falou assim, Rafael, você vai ter que começar a acostumar com sua vida um pouco diferente do que você está acostumado. Você vai ter que dar uma reduzida de saída, ter que ir mais devagar, né? Por que é diferente? E aqui você não está indo para uma cidade igual é Toronto, que é cosmopolita. Você está vindo para uma cidade que tem a maioria de canadenses do interior, que são pessoas bem mais rigorosas, mais tradicionais, que isso influencia. Ele falou, Rafael, você vai ter que tomar cuidado com isso, né? Principalmente com esse seu tipo, né? A forma que você é, você vive, sua personalidade. Eu falei, beleza, eu aguento, não tô indo, né? Se tem gente morando lá... Tem gente jovem lá, meu Deus, tem não é gente todo jovem mundo. lá, né? De boa. Eu consigo me virar. eu Tem já- uma universidade, então tem jovens. Isso, tem, é Deduz-se isso que eu pensei, tem uma universidade, né? Aí eu comecei eu ficava Vou vendo na minha reduzir a cabeça. minha vida, mas Isso. olha. Aí vinha na minha cabeça, igual um amigo meu morou em Nebraska, ele foi o melhor época da vida dele, ele fez o Ciências Sem Fronteiras, foi ótimo. Pensei, gente, eu vou conseguir. Né? Se tanta gente no mundo consegue fazer intercâmbios a lugares não inusitados, mas diferentes do que é, né, os mainstreams, que eu posso dizer, né? E consegue ver e tem ótimos tempos, vai depender de mim.
Então, né, fui com a cabeça mais aberta possível, né, sabendo que eu ia esperar lá, mas quando alguém te fala, antes é uma coisa, quando você vai viver lá, outra é 500, né, é totalmente diferente. 500 vezes diferente, porque você ir para uma cidade fora do seu país, que você não é a sua língua, apesar de eu já falar inglês, não ser a minha língua, né, materna. Você vai para um lugar onde o clima é totalmente diferente de onde você mora. A cultura é totalmente diferente de onde você mora. São algumas coisas que vão influenciar nessa experiência que você vai ter. Então depende de você ir com a cabeça aberta ou não, tanto para saber se está dando certo, ou se estiver dando errado, você abortar a missão com tranquilidade e ir para outro lugar, que foi o que eu fiz. Mas falando mais sobre Brandon, é uma cidade de 50 mil pessoas, que cabe no estádio onde eu costumava ir, no Mineirão. Que na verdade Mineirão cabe mais gente do que a cidade. Não, mais agora que fizeram uma coisa reformada. Lá pelo menos 60 mil fácil, na cidade não tinha 50 mil. Cheguei no meu primeira nevasca, que eu cheguei no dia 17 de dezembro. Dia 25 teve a primeira nevasca maior nos últimos 30 anos em Brandon. Logo no ano que você vem. Logo no ano que eu cheguei, então deu presente 1 metro de Natal. neve. Sim, no Boxing Day, que é um dia muito especial aqui no Canadá e nos Estados Unidos, né? Que é o dia depois do Natal, que é o dia mais esperado de vendas, tinha 1 metro de neve. E isso foi não foi um show que eu achei divertidíssimo, achei legal, porque é uma coisa totalmente diferente. No primeiro mês, No primeiro mês. No primeiro mês, aquele trem, isso é tudo novo. Aquele trem é ótimo, né? Mineiro. Mas aí eu fiquei pensando, gente, foi como ele tinha me falado, mas vamos ver, né? E o tempo vai passando e você vai vendo que a realidade é outra. Porque é o seguinte, às vezes, quando a gente... Foi até estava comentando com ela antes, que pra gente alcançar as coisas na nossa vida, a gente tem que fazer um sacrifício. E foi o que eu tinha colocado na minha cabeça. Vou pra Brandon, Manitoba, vou fazer um sacrifício, abrir mão das minhas saídas, dos meus amigos, família, né, pra eu poder conseguir chegar em algum lugar. Não era a minha primeira opção ir pra lá, mas já que vou transformar na minha primeira opção e fazer sacrifícios para conseguir dar certo. Só que a partir do momento que você começa a fazer sacrifícios e você não tem o retorno que você quer, que meu objetivo que eu vim pro Canadá é ter uma experiência. A partir do momento que eu não estava tendo a experiência que eu queria, que eu esperava, eu comecei a sentir, comecei a ficar frustrado e repensar. Porque fazer sacrifício por uma coisa que você quer, você pensa, gente, eu vou pro Canadá, vou pra Toronto, vou abrir mão da minha família, amigos, todos os mesmos sacrifícios que eu fiz lá, mas você vai ter a recompensa. Não é que você vai ter, porque no meu caso estou tendo. Né? Mas lá eu não estava tendo de jeito nenhum. E isso começou a me frustrar. Isso foi a primeira coisa que começou a me frustrar. Aliado ao inverno, que é uma coisa que, gente, não é, meu Deus, que isso, porque todo ano tem, né? Mas é muito puxado. Menos 40 graus por um mês, que foi o que eu passei lá, menos 30 por mais um, menos 20 termômetro, por mais um. Isso, do termômetro. A gente vê nas notícias aqui, eu falo Winnipeg, a região lá de cima de Manitoba, meu Deus do céu. Lá eu peguei um mês de menos 40 graus, mais um mês de menos 30, menos 29, assim, menos 25, mas o restante foi pra menos... Na hora que chegou no menos 20 eu tava adorando, tava ótimo. Minha semana era ir na escola 3 vezes, eu ia na faculdade 3 vezes, aí quarta-feira era noite de comer asinha e tomar cerveja e jogar sinuca, e... isso. E trabalhar no dia que eles me davam horário. E aí essa é a terceira coisa que veio me frustrar. Porque na hora que você está indo no seu permit, né, no seu study permit ou no seu work permit, 20 horas semanais e nas férias 40 horas, que era o meu caso, você pensa, se você põe na ponta do lápis, você consegue viver. Né? Você não vai ter uma vida luxuosa, mas você consegue viver. Óbvio que você vai abrir mão, você vai fazer mais um sacrifício. Só que você tem que ter aquelas horas ali para trabalhar, essa né? Essa é a questão, você tem que ter. E a gente, quando a gente sai do Brasil, a gente tem que pensar mesmo, se você está contratado, eles vão te garantir essas horas. E aqui não é assim que funciona. Né? Você pode trabalhar até 20 horas, mas não necessariamente eles vão te dar essas 20 horas. E foi o que me deixou frustrado de novo. Eu consegui um emprego numa grande empresa aqui, numa loja de departamento e material de escritório, né? E quando eu comecei a trabalhar lá, eles começaram a me dar as horas, tipo 16 horas na semana, tranquilo, né? Não era o que eu queria, mas pelo menos eles estão me dando horas. E chegou a hora que eles começaram a reduzir essas horas. Então não estava trabalhando o suficiente, né?
não tava passando frio. Tipo, acho que a questão não é nem o frio, porque eu consegui lidar, eu gosto do frio e consegui lidar, mas a questão é falta de vitamina D, isso influencia muito em você, na sua autoestima, nos seus sentimentos, emoção, principalmente. Totalmente. Isso influencia muito, eu ficava debaixo da terra. Aí vai juntando, né? O frio que realmente ele influencia em você, né? A cidade, que era uma cidade muito pequena, então não tinha muita opção de fazer, eu gosto muito de sair, e lá não tinha tantas opções, né? O trabalho que você acaba se frustrando, porque já que você não... Né, você pensa, eu não estou trabalhando, o dinheiro não entra, né? Então você tem que reduzir o pouco de diversão que você já tem, você tem que reduzir mais. Então isso vai Não, você não paga aluguel, você não compra paga sua aluguel, comida. você não come. E vai chegando nessas partes que você deixa de comer o almoço, pra você ter o jantar. Então Uau. você deixa de comer o jantar pra você comer no almoço. Porque uma coisa vai influenciar na outra. O dia lá durava, amanhecia 9 horas da manhã e escurecia 4h30, assim. Então essas coisas já vão influenciando em você. Então acabou que eu comecei a ter uma experiência que eu não estava querendo. É o seguinte, igual mineiro na praia, é brasileiro na neve. Pode estar caindo o mundo, o mineiro vai estar na praia e o brasileiro vai estar na neve. Então eu fazia isso. Tava caindo lá tempestade, alerta, todo mundo tinha que ficar em casa, só tinha eu na rua passeando. Foi muito bom pra mim, uma experiência como homem. Me fez crescer bastante, né? Conhecer alguns lados meus que eu não me conhecia. Foi bom, não vou te falar que foi uma experiência horrível, não. Mas eu não faria de novo. Né? Eu não faria de novo porque... Foi um barato que você diria que foi um barato que te custou muito mais do que você imaginava? Custaria mais se eu tivesse ficado, Continuado. se eu tivesse insistido. O que acontece é, quem nasce, as pessoas que não têm a preocupação do que a gente tem, que é o PR, o custo, essas coisas. Para estudante né? nacional. Exatamente. Todas essas preocupações que a gente que está de fora, chegando lá, a gente tem, eles não têm. Então, para eles é muito mais fácil simplesmente mudar, porque eles sabem a situação, a realidade da cidade. Né? Então, todos os jovens, quer dizer, a maioria dos jovens que nasceram lá, que são de lá, eles se mudam. Eles vão para Winnipeg, no mínimo, que é a maior cidade da província, fica 2 horas de lá. Eles vão ou para Winnipeg ou vêm para Toronto, Vancouver, Calgary, Regina, enfim. Eu chegando lá esperando, quase, não esperando o American Pie da vida, mas estava esperando uma vida universitária, uma cidade universitária, e que não, nem perto. Eventos. Tem muito brasileiro por lá. Tinha muito brasileiro? Isso? Tinha muito brasileiro? Não, éramos, se eu não me engano, 16 brasileiros na cidade. Na cidade? Na cidade, é. Igual aqui, né? Aí eu comecei a ir pra faculdade e pensei, lá eu vou começar a fazer mais amizade, vou começar a conhecer mais gente, né? E foi pelo contrário, né? Que eu esperava uma coisa e foi outra, que o pessoal lá, principalmente, é um pessoal muito mais conservador, mais fechado, mais reservado. Acho que as pessoas lá, eles preferem ganhar confiança, né? Então eu demorei um tempo para fazer amizades lá com canadenses, né? E eu fui fazer mesmo amizade quando eu estava vindo para cá, para Toronto, foi no meu último mês. Então o que aconteceu? Eu acabei me apoiando muito nos meus amigos brasileiros. E aí, não é que é um problema, mas aí eu deixei de praticar meu inglês. Ainda bem que eles estavam lá, né? Ainda bem, nesse se ponto. não fosse eles eu não teria nem ido para lá, nem conseguido ficar. Só não tinha nada a ver com o seu Exatamente. objetivo de intercâmbio, né? A verdade é, Brandon tem vários pontos positivos, Manitoba tem vários pontos positivos, mas você tem que saber se é adequado ao seu plano de intercâmbio, ao seu plano de vida, porque não é simplesmente falar, gente, vou pra lá, vou ficar 4 anos e vai passar, não é assim. Mas aí você tem que saber se a pessoa realmente está disposta a ir para uma cidade de 50 mil habitantes, que faz muito frio mesmo, né? Que não tem tanta opção de lazer, acho que é isso que tem que colocar, não tem tanta opção de lazer quanto outras cidades, porque a estrutura a cidade tem, né? Estrutura em todos os sentidos, menos de lazer. Tem, mas é muito xoxo, sabe? Então assim, a pessoa está disposta a isso, né? Abrir mão disso também, está disposta a não estar, porque você vem para o Canadá, mas você não está em Toronto ou Vancouver para você ter acesso a tudo. Então lá você vai ter um acesso mais restrito a algumas coisas, você não vai encontrar, principalmente coisas do Brasil, igual aqui em Toronto, você consegue achar guaraná, açaí, coxinha. Sim. Lá, ou você vai para Winnipeg em uma loja portuguesa que vende, você não encontra, sabe? E isso influencia também, são coisas, você está disposto, né, a
ir para uma universidade menor, que não é universidade do tamanho que é aqui, né? Você tem que ver, são vários fatores que influenciam. Qual que é o seu objetivo? Se o objetivo realmente é imigrar, realmente já é você já é casado, você está vindo com uma família recém-formada ou com família, isso, né? É uma coisa que vale a pena você pesquisar. O campo de trabalho. O campo de trabalho. Você está disposto a trabalhar? Se você está vindo do Brasil, você está disposto a ir procurar? Porque se você chegar, igual eu fiz, isso foi um erro meu. Cheguei, encontrei um emprego e me acomodei, você não vai fazer o dinheiro suficiente. Então você está disposto a procurar emprego mesmo em uma cidade pequena? Porque lá tem emprego, mas você tem que procurar. Isso é um ponto que você tem que pensar. Então, você pensa os pontos positivos, imigração, taxas, faculdade mais barata, isso é muito importante. Custo de vida, vale a pena realmente. Mas será que você está disposto a abrir mão, né? Você tá lá, ficar 4 meses a menos 20 graus, isso influencia mesmo, sabe? A falta de sol, por exemplo. Isso que eu ia perguntar, o sol, que aqui no inverno pode estar o frio que for, tem sol lá fora. Isso lá é legal também, porque aqui o sol ele vai, sobe mesmo até, né, tipo, ficar reto em cima da sua cabeça e depois ele se põe, né? Pro oeste. Lá ele vai, ele sobe até uma certa altura no horizonte, ele cansa porque tá muito frio e fica, então ele sobe no até meio metade do céu e ele corre pro lado assim, sabe? E é muito legal, isso é muito legal. Lá é fácil de você ver a Aurora Boreal. A Aurora Boreal. É fácil assim, né? É mais fácil que aqui. Mais fácil que aqui. É mais fácil. Pro meu, falando da minha experiência, não foi acho que a porta foi a hora certa de eu sair do Brasil para mim, mas para o lugar que eu fui não foi o lugar certo para o meu projeto de intercâmbio, né? Para o meu plano de experiência internacional não foi o lugar certo. O meu plano foi passar o verão aqui em Toronto, né? Porque eu tenho meu visto me permite, né, trabalhar. Estou de férias. O bom daqui, dependendo da escola que você estudar, estou de férias de abril até setembro, né? Então é um período bem grande de férias que eu consegui mudar minha vida. Eu decidi sair lá de Brandon, vim para Toronto, né? Meu plano era passar só as férias, né? Era ficar aqui durante as férias e voltar para lá. Mas eu já apaixonei com a cidade, não volto mais. E tem essa questão, aqui eu tenho muito mais opções de empregos, né, do que lá. Mesmo na mesma área eu tenho mais opções de empregos do que eu tinha lá. Aqui eu pratico muito mais meu inglês, apesar de ter muito mais brasileiros. Isso acho que meu objetivo não era vir aprender, porque eu já falava pelo menos o básico, o intermediário do inglês, mas melhorá-lo. E aqui eu estou tendo essa oportunidade. Aqui eu tenho a oportunidade de escolher uma escola, né, que adequa aos meus horários, os meus objetivos, né, que é continuar aqui trabalhando, né. Então assim, às vezes a gente pensa, é mais barato, então vale a pena. Nem sempre vai valer. Eu acho que a questão é, às vezes a gente fica querendo colocar o que influencia mesmo, ainda mais no Brasil agora com essa crise que tá, o dinheiro influencia, né? Mas não adianta nada você sair do Brasil, porque eu tava tendo uma situação difícil lá, vim pra cá pra ter uma coisa melhor, abrir mão, né, fazer sacrifícios e não ter esse retorno. Então é melhor ter ficado lá. Então aqui em Toronto eu consegui encontrar os pontos positivos de Brandon, né? Melhorei a maioria dos pontos negativos que eu tinha lá, que eu estava sofrendo. Então hoje em dia a experiência que eu tenho canadense é muito melhor. Eu sou muito grato por ter ido lá. Acho que se eu tivesse vindo direto de Belo Horizonte para Toronto, eu não teria sido impactado tanto, teria mudado tanto minha vida, minha pessoa que eu sou hoje, sabe? Se eu não tivesse ido para lá. Tem pessoas que saem já do Brasil com um processo de migração para lá. Tem Agora, gente que é isso que eu fico pensando. Imagina essas pessoas que não tem a opção de depois se mudar. Exatamente. Que é uma grande preocupação. No teu caso, Rafael, não foi fácil, claro que não, porque tudo é dinheiro, a gente também vamos ser francos. Mas assim, tu teve a opção. No entanto, tu tá aqui hoje, iniciando uma nova vida em Toronto. Exatamente. Mas imagina aquelas pessoas que começam o processo de imigração por lá e tem que ficar 2 anos lá, Esses amigos meus, eles estão nesse processo de imigração já, né? E assim,
Depende do seu objetivo. Pra eles vai ser mais fácil. Pra mim, eu não iria aguentar ficar esse tempo. Às vezes o pessoal vem e tem experiência ruim de intercâmbio e fala, tá ruim, me deixa... foi horrível, nunca mais quero fazer intercâmbio. Não pode ser assim. O Canadá não é Canadá bom. é horrível, Brandon, Manitoba é horrível. Não. A questão é que pra mim não foi a opção... Não é que foi a opção certa, foi a opção que eu tinha na hora, então eu resolvi pegar. E agora eu tô transformando para o que eu realmente queria. Mas que não te serviu. Né? Mas que não, e é normal, acho que normal. assim, a gente não pode colocar na cabeça que, gente, meu intercâmbio está ruim, que ele tem que ser ruim, que ele vai ser. Depende de você fazer, correr atrás, porque não adianta você ficar esperando cair no seu colo o emprego, a faculdade ficar boa, ficar melhor. Você tem que correr atrás. Se eu decidir sair do Brasil porque lá a situação não estava favorável para cá, não é porque eu vou ficar aqui. Já deu um jeito de sair de lá. Então eu tô vindo pra cá, eu tenho que fazer alguma coisa pra ficar bom. Né? Eu não posso jogar essa oportunidade que é excelente. Viver aqui no Canadá é excelente, sabe? É uma experiência realmente incrível, acho que todo mundo tinha que ter, porque é muito bom, a gente aprende mesmo, sabe? A crescer como cidadão, como homem. Você tendo uma boa assessoria, alguém do seu lado te ajudando, né? Podendo te indicar, sabendo a realidade que é igual. Eu tinha esse amigo meu lá, que ele fez o serviço, né, de me levar para lá, no caso, né? Você tendo alguém podendo te ajudar, te apoiar, que tem informação, que conhece, é a melhor opção. É um projeto de vida, gente. Isso é uma coisa que realmente impacta na nossa vida, positivamente ou negativamente. Né? Então depende do seu planejamento. E quanto mais você saber para onde você está indo, melhor. Por isso que acho que é legal o pessoal saber sobre Manitoba, de uma experiência de alguém que esteve lá, né? Porque é isso, sabe? Tipo, foi uma experiência boa, não falo que é negativo, mas eu estou mais feliz de estar aqui hoje em dia porque eu consegui, né, encontrar o que eu queria mesmo, sabe? A expectativa de projeto de vida e de experiência que era o que eu queria ter aqui no Canadá. Eu quis, quando o Rafael chegou, na verdade a gente já se encontrou um tempo atrás e eu já veio a ideia, vou gravar com ele. Aí hoje ele veio aqui para poder conversar sobre o futuro, o próximo curso dele, no caso vai ser aqui em Toronto. E eu falei, você gravaria? Ele, sim, eu nem estava preparado, como vocês estão vendo, para poder gravar. E ele falou assim, não, eu gravaria sim, compartilhar da minha experiência com as pessoas e tal. E eu quero te agradecer por isso, eu tenho certeza que vai ajudar bastante o pessoal no canal. Esse bate-papo, né, que a gente fez, que era a intenção realmente do vídeo ser um bate-papo. Espero que vocês colham informações úteis, essa foi a experiência dele. E essa é a opinião dele a respeito de como foi, como que as coisas aconteceram. Então, quando você estiver pesquisando a respeito da província de Manitoba, tem que pensar sobre tudo isso realmente, porque mais do que os valores, isso tudo é a questão da qualidade de vida realmente, porque a sua cabeça tem que estar no lugar, as coisas têm que funcionar. Se você vem sozinho, como foi o caso dele, se você vem com pessoas, vem com familiares, então isso tudo afeta. E a gente achou super válido fazer isso. E novamente, muito obrigado, Rafael. Nada, eu que agradeço. Boa sorte aqui em Toronto. Muito obrigado. Conta com a gente, já sabe o endereço, é só bater aqui e a gente fala. Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, deixa aí o seu curtir. E na semana que vem eu tô de volta com mais vídeo. E muito obrigado, até lá. Tchau.